O nosso trabalho é desenvolvimento de biodigestores anaeróbios com sistema de controle e automação para a produção de biogás, utilizando resíduo alimentar e de esgoto. Introdução. O mau gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, pode ser usada a sigla RSU, em relação ao seu destino, é um dos problemas mais enfrentados por países que estão geralmente em desenvolvimento. São problemas de caráter ambiental, social e econômico. Os custos associados à coleta, transporte e tratamento, inclusive o mais importante destes, que é o destino final, ainda dificultam o correto gerenciamento dos resíduos, porque o descarte acaba sendo realizado em áreas inadequadas, como lixões, valas e outros locais que não têm uma infraestrutura adequada para receber esse resíduo. Os resíduos sólidos urbanos no Brasil, eles são compostos na sua maioria por matéria orgânica, que é proveniente das casas, né, e dos restaurantes. Uma solução para esses resíduos é o aproveitamento através do reaproveitamento através do tratamento anaeróbio. E ele acontece de forma que esses resíduos orgânicos, eles são biologicamente convertidos por um consórcio microbiano, na ausência de oxigênio, porque esse processo ele vai estabilizar a carga orgânica dos resíduos e gerar como produto biogás, que é rico em metano, e o digestato, que é usado como condicionador de solos, e ainda é utilizado para a estabilização do iodo durante o tratamento de esgotos, que é muito importante. Porém, é uma aplicação viável para o tratamento de qualquer matéria orgânica, então é ótimo. A digestão anaeróbia está sendo cada vez mais estudada e se tornando cada vez mais popular também, porque ela contribui para a diminuição da disposição dos resíduos em aterros e ela tem um ótimo potencial de geração de energia renovável e gera também menor quantidade de iodo. Nesse tratamento, cerca de 10% da matéria orgânica ela vai ser convertida em iodo e os outros 90% eles vão ser aproveitados como biogás. E ela pode ser aplicada em pequena ou grande escala, esse processo, tem baixo custo de implantação, ela tem uma alta tolerância a cargas orgânicas elevadas. Assim, vários países têm sido incentivados com o uso da produção de biogás e o desenvolvimento de tecnologias para a geração do biometano, que ele pode ser usado para geração de eletricidade ou cogeração de motores de energia interna. A codigestão anaeróbia é a anaeróbia mesófila, de uma mistura de resíduo alimentar de um restaurante universitário e o esgoto de uma estação de tratamento. Esses foram usados no caso no trabalho, com o intuito de quê? De encontrar o melhor aproveitamento desse resíduo orgânico e qual deles vai ter a maior produção de metano. O uso dessa digestão anaeróbia para o tratamento da fração orgânica do resíduo sólido municipal e de feiras alimentares de horticultores é largamente citado na literatura. Assim, a digestão anaeróbia vem se tornando um ótimo e promissor futuro para os resíduos gerados no Brasil, resíduos alimentares, já que ela também produz digestato, rico em nutrientes, que dependendo das suas características pode ser usado como fertilizante ou corretivo de solo, que é uma opção muito atrativa em termos ambientais, porque ela permite que os nutrientes sejam recuperados e reduz a perda da matéria orgânica sofrida por solos que estavam sob exploração agrícola. Porém, para que possa existir uma viabilidade na geração dessa energia, é necessário que a utilização de biodigestores anaeróbios e com construção de baixo custo e alta tecnologia. Desculpa, professor. Então, é necessária a utilização de biodigestores anaeróbios e construção com baixo custo e alta tecnologia empregada, porque além de controlar todos os parâmetros para a otimização da produção de biogás, desse modo, tem como objetivo principal do trabalho desenvolver os biodigestores anaeróbios com um sistema de controle e automação.
E para isso o projeto foi dividido nas seguintes etapas: desenvolvimento dos bioreatores, que são biodigestores anaeróbios, construção do sistema de aquecimento, sistema de agitação, sistema de monitoramento de gases, utilizando inicialmente sensores de metano, CH4, e dióxido de carbono, CO2, e gás sulfídrico, H2S. E, por fim, o desenvolvimento do software, a partir das plataformas de C e C asterístico, para monitorar e controlar os principais parâmetros durante todo o processo. E teve como fundamentos principais a utilização de material de baixo custo, porém ainda empregando as tecnologias atuais, e métodos simples de utilização do sistema visando a reprodutividade em larga escala e aplicação industrial. Coleta e caracterização das amostras, resíduo alimentar, esgoto e iodo anaeróbio. O esgoto bruto foi coletado em uma estação de tratamento de esgoto na cidade do Rio de Janeiro após a etapa de desarenação do tratamento preliminar. Para a caracterização das amostras, se realizou em termos de DQO, umidade, pH, sólidos totais, sendo voláteis e fixos, nitrogênio pelo metro de Kira total e fósforo total. O iodo anaeróbio foi coletado no reator UASB em operação em uma empresa local, sendo armazenado sob refrigeração a 4 graus Celsius até o momento de uso. As análises foram realizadas de acordo com a ALFA 2005. Para o resíduo alimentar, foi realizadas as caracterizações de esgoto bruto e iodo e o teste de carbono total. Os resíduos alimentares eram coletados após as refeições, utilizando as sobras dos pratos dos utensílios para a realização das triagens, para que houvesse a separação da fração orgânica e homogeneizada, a partir do quarteamento, de acordo com a norma brasileira. Após isso, o material que foi homogeneizado era triturado com água destilada, sendo parte do material triturado armazenado sobre 4 graus Celsius até o momento de uso, e a parte preservada em freezer a menos 20 graus Celsius. Foram utilizados vários experimentos em pequenas escalas, utilizando frascos de penicilina com volume de 100 ml, visando encontrar proporções ideais para que houvesse maior produção de biogás. Nos experimentos com frascos de penicilina, o resíduo alimentar foi misturado com esgoto bruto para a obtenção de diferentes proporções de PCC, 20, 15, 10 e 5%. Buscando avaliar o efeito na umidade. Os experimentos foram conduzidos com e sem adição de iodo anaeróbio na proporção de 10% para avaliar o efeito da semeadura. Para a umidade selecionada foi utilizada como base a mistura dos resíduos nos alimentos em biodigestores de bancada, de modo que as misturas tiveram o pH corrigidos entre 7 e 8, empregando soluções de 1 mol de bicarbonato de sódio, aplicando suplementos com fosfato monobásico de potássio para correção de concentração de fósforo, e os frascos foram lacrados com batox e borracha e lápis de alumínio, e em seguida foram incubados a 37 graus Celsius, com variação de 2 graus Celsius, até que a produção de biogás se estabilizasse. O volume final utilizado foi de 75% do volume total do frasco, sendo 25% o volume de segurança. Essas margens são importantes, pois durante o processo de bolhas de biogás perturbam as bolhas de biogás perturbam o meio e o carregam por cima, podendo entupir as seringas. O biogás produzido ficou armazenado em seringas em temperaturas de menos 5 graus Celsius, até análise cromatográfica em fase gasosa. Nessa etapa inicial da otimização dos experimentos eram realizadas análises de DQO, sólidos totais e pH antes e após o processo da digestão na digestão anaeróbia. O iodo anaeróbio utilizado como inóculo foi coletado em reator anaeróbico da indústria de abates de aves, caracterizando-se em termos sólidos totais voláteis. As condições foram avaliadas e interpretadas, sendo considerados os valores médios de produção de biogás. Após as pesquisas, os valores ideais que foram descobertos foram utilizados nos biodigestores, desenvolvidos no trabalho, em escala de bancada, com volume de 7 litros. Determinação de peso seco ideal para serem usados nos biodigestores. A escolha do peso seco ideal foi resultante de 3 experimentos nos frascos de penicilina descritos a seguir. Experimento 1, com diferentes misturas de resíduo alimentar com e sem semeadura, e essas misturas foram feitas com o objetivo de se obter 20, 15 e 10% de peso seco. No experimento 2, foram feitas triplicatas de diferentes misturas de esgoto e resíduo alimentar com o objetivo de se ter 20, 15, 10 e 5% em peso seco. Já no experimento 3, foram realizadas misturas de 10 e 5% de peso seco de esgoto e resíduo alimentar com iodo anaeróbico, que estava inóculo, e ajustado no pH do experimento. Um branco com água no lugar do esgoto foi feito concomitantemente com o objetivo de verificar a viabilidade da codigestão
E todos esses experimentos foram conduzidos a 37,2 graus Celsius e pressão atmosférica por 30 dias. Desenvolvimento e construção dos biodigestores anaeróbicos para a produção de biogás. Após feitas as proporções nos frascos de penicilina, foram iniciados experimentos nos bioreatores, que são os biodigestores anaeróbicos, e eles foram construídos com sistemas de controle e automação, tendo como fundamentos principais a utilização de materiais de baixo custo e utilizando tecnologias atuais, utilizando também métodos simples de utilização do sistema para que pudesse fazer em larga escala futuramente. Assim como a utilização de materiais simples, por primeiro foi concebido o bioreator, sendo confeccionado um recipiente de vidro com geometria cilíndrica, envolvida com acrílico e tendo um volume total de 7 litros e hermeticamente fechado por uma tampa com poliuretano. Na tampa foi feito 7 furos, sendo um furo central para a passagem da agitação e os outros para saída do biogás, alojamento dos sensores de temperatura, pH, entrada e retirada de material do biodigestor, e os demais foram fechados e reservados para uma aplicação futura, assim como mostrado na figura à esquerda. O sistema de aquecimento foi baseado em um banho termostático, composto por um recipiente confeccionado em acrílico dimensionado para que pudesse comportar o bioreator e o líquido do banho. Uma resistência elétrica vulgarmente conhecida como aquecedor de corpo e uma bomba d'água utilizada no sistema de esguiche limpador de para-brisa dos automóveis para a circulação do fluido de banho. Já o sistema de agitação foi desenvolvido utilizando um motor, o qual normalmente é utilizado para agitar aparato de fornos de micro-ondas, e foi-se escolhido esse tipo de motor por apresentar baixo custo e por funcionar em baixa rotação, se torna preferível em digestores anaeróbicos. Nesse motor foi fixado uma haste de agitação desenvolvida especialmente para a utilização de biodigestores, como mostra no projeto a imagem à minha esquerda. O pH era ajustado antes de ser selado para que impedisse a entrada de oxigênio. E a unidade de controle e automação desenvolvida foi composta por um sistema embarcado de controle, o controlador lógico programável, CLP, onde se comunica com o software supervisório, sendo o sistema desenvolvido por completo o hardware, firmware e software supervisório. O hardware projetado pode ser dividido em 4 partes principais, que é o microcontrolador, a unidade central de processamento, a comunicação entre o microcomputador e o microcontrolador, módulos de condicionamento de sinais de sensores, e procurou atender às necessidades do sistema, que são os conversores analógicos digital, ADC, e para os sensores, atuadores de alta potência, um para a resistência elétrica, outro para a bomba d'água e o último para o motor de agitação e o sistema de comunicação como microcomputador. O software de controle e automação foi desenvolvido através do Microsoft Visual Studio 2012, utilizando a programação orientada a objetos e a linguagem Visual Basic, e teve como quesitos definidos na sua concepção monitoramento online do pH, temperatura, controle de acionamento da bomba, motor de agitação e pedido de temperatura, armazenamento de dados, análise e visualização dos parâmetros monitorados por acesso remoto. E a imagem à direita é como ficou o bioreator. Análise e calibração de sensores dos compostos produzidos no biogás. O biogás que era produzido nos biodigestores era armazenado em bolsas de Tedlar, especialmente preparados para gases obtidas da Sigma Aldrich. O biogás foi caracterizado por um cromatógrafo em fase gasosa, com detectores de condutividade térmica e de ionização de chamas. Foram realizadas análises em triplicatas e para os cálculos das concentrações foram utilizados padrões de CO2, CH4 e H2S. Os sensores de gases utilizados são os mesmos calibradores com os mesmos padrões. Os resultados obtidos foram comparados com análises cromatográficas a fim de verificar a eficiência de detecção e quantificação do sistema de monitoramento online feito pelos sensores instalados e software desenvolvido. Agora eu vou falar sobre os resultados e discussões. Com o intuito de verificar as melhores proporções para serem utilizados nos biodigestores, foram feitas 3 coletas de lodo secundário, resíduo alimentar e esgoto. Para o resíduo alimentar, foi feito apenas um teste de carbono total, sendo 68,6 mg por litro. O resíduo apresentou umidade menor que a do lodo e do esgoto, mas ao serem misturadas, a umidade ficou próxima aos valores do lodo e do esgoto. Os resíduos tinham um pH menor que 7, assim foi necessário a adição de alcalinizante para ajustar o pH, antes do início do experimento.
Inicialmente, esse ajuste foi feito com bicarbonato de sódio, que poderia dificultar a respiração anaeróbia, pois os níveis de sódio iriam subir a ponto de inibir a respiração. A partir da relação carbono-nitrogênio indicou uma alta concentração de nitrogênio, que poderia ser convertido em amônia, o que diminuiria o pH e inibiria micro-organismos metanogênicos. O valor elevado de sólidos voláteis no resíduo alimentar pode indicar o aumento na produção de biogás, em especial o metano, quando misturados com o lodo e o esgoto. Avaliada a mistura de resíduo alimentar com esgoto e lodo, verifica-se que a adição de resíduo orgânico melhora a digestão anaeróbia. Com base na etapa inicial do experimento, a melhor proporção foi a 10% em peso seco. Após definir a proporção ideal da mistura, foram construídos 3 biodigestores, sendo o biodigestor B1 contendo somente uma mistura de resíduo alimentar e esgoto, biodigestor B2 contendo mistura de resíduo alimentar, esgoto e lodo anaeróbio, e biodigestor B3, contendo mistura de resíduo alimentar, água e lodo anaeróbio. O B1 foi utilizado como branco com o intuito de verificar a viabilidade da codigestão sem o inóculo. Para as misturas foram realizados os testes de demanda química de oxigênio, sólidos totais e sólidos voláteis, no início e monitorados durante os 60 dias do experimento, além do pH, rendimento, produção do biogás e todos os parâmetros de operacionalidade dos biodigestores. Os biodigestores B2 e B3 foram os que apresentaram maior volume de biogás e rendimento de metano, sendo o B2 mais eficiente na produção de biogás e remoção da matéria orgânica. Esses resultados podem estar relacionados com os diferentes resíduos presentes nos biodigestores, principalmente a codigestão do resíduo alimentar com o esgoto, que provavelmente contribuiu para a degradação da matéria orgânica, e na maior produção de biogás. Com o objetivo de avaliar o nível de detecção e quantificação dos gases, metano, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, foi criado um sistema que direcionasse o biogás para um sistema fechado e a cada 2 dias esta amostra passava pelos sensores. Então o resultado era comparado com as análises cromatográficas, a confiabilidade dos sistemas dos biodigestores foi comprovada, pois em todas as amostras o erro foi menor que 5%. Os resultados mostraram que no início ocorreu uma alta produção de dióxido de carbono, fase acetogênese e pH ácido. Com o passar do tempo, a concentração de dióxido de carbono diminuiu e a concentração de metano aumentou. O sulfeto de hidrogênio foi detectado em baixas concentrações durante todo o experimento, comprovando a eficiência dos biodigestores para processos anaeróbios. No biodigestor B2, foi necessário o ajuste de pH nos primeiros 10 dias, sendo feito com hidróxido de sódio. Conclusões. Após a realização desses experimentos, como a otimização em pequenas escalas com frascos de penicilina e as misturas utilizadas nos biodigestores, desenvolvidos em escala de bancada, evidenciou-se que a utilização desse tipo de procedimento para a realização de projetos em grande escala é com certeza fundamental, porque além de economizar os custos, temos maior rendimento nos processos de interesse, que torna-se visível também que o biodigestor B2, que continha esgoto, resíduo alimentar e iodo anaeróbio, apresentou o melhor rendimento na produção de biogás e redução de matéria orgânica. Porém, é importante destacar que a maior produção de biogás no biodigestor B2, em comparação às outras misturas, não pode ser atribuída tão somente à adição de esgoto à mistura, porque a concentração de matéria orgânica no esgoto é baixa. Assim, o resultado pode talvez indicar que o esgoto contém também em sua composição substâncias que complementam ainda as necessidades dos micro-organismos anaeróbios ou mantém as melhores condições para a biodegradação dos constituintes do resíduo. Para a elevada diferença de volume de biogás entre os biodigestores B2 e os outros, indica o efeito da semeadura na biodegradação do resíduo. E o resíduo alimentar usado provavelmente ele não incluía os representantes de toda a população microbiana, que era necessária para a completa degradação de seus constituintes, fazendo com que a degradação e, consequentemente, a produção de biogás fosse lenta e praticamente interrompida aos 8 a 10 dias do experimento. Os biodigestores 2, por apresentar a maior produção de biogás, eles indicam que a população microbiana existente no esgoto pode sim ter contribuído para a degradação da matéria orgânica.
E experimentos realizados somente com resíduo orgânico comprovam que o resíduo alimentar apenas não possui o consórcio microbiano que é necessário para a biodigestão anaeróbia que seja mais eficiente. Todavia, os resultados obtidos, a conclusão é a de que o biodigestor desenvolvido no laboratório, com esse sistema de automação e controle, foi realmente satisfatório para a produção de biogás. E os parâmetros de controle de pH, temperatura, agitação e o software desenvolvido funcionaram corretamente. Já o emprego de tecnologias atuais e o material de baixo custo foram suficientes para o propósito dos experimentos, podendo ser empregado em maior escala no futuro. Obrigado, professor, e esse foi o nosso trabalho.